Meus cumprimentos. O tema é Santa Clara, Chiara d'Assisi, Clara de Assis. Chiara Dolfettucci, nascida em Assis em 16 de julho de 1194. De família rica, seu pai, Favarone Scipi, era conde. Sua mãe se chamava Ortolana Fiuni, neta e filha de fidalgos. Sua família vivia em um palácio na cidade de Assis. Eles tinham muitas propriedades e até um castelo. Clara tinha 2 irmãos e 2 irmãs, Catarina e Beatriz, e mais tarde iriam entrar para o convento junto com a mãe, após esta ficar viúva. Agora, ligada a ela, da mesma cidade, do mesmo tempo, com a mesma fé, Francisco de Assis. Encontros com Francisco, 1211. Clara tem 17 anos e Francisco, 29. Fundadora do ramo feminino da Ordem Franciscana, a chamada Ordem de Santa Clara, as Clarissas. Pertencia, eu estou repetindo para afirmar bem, a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Clara, desde jovem, já tinha fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos, ela fugiu com uma amiga, Filipa de Guelfúcio, para encontrar São Francisco, ou o Francisco de Assis, na igreja de Porciúncula. Lá ela era esperada para fazer os primeiros votos e entrar no convento dos franciscanos. O próprio Francisco de Assis cortou os cabelos de Clara, sinal do voto de pobreza e exigência para que ela pudesse ser uma religiosa. Depois da cerimônia, ela foi levada para o mosteiro dos beneditinos. Clara de Assis vendeu tudo, inclusive seu dote para o casamento, e distribuiu aos pobres. Era uma exigência do confrade Francisco de Assis, para poder que ela entrasse para a vida religiosa. A família de Clara de Assis tentou buscá-la, mas ela se recusou a voltar, mostrando para o seu tio Monaldo os cabelos cortados, cabelos já bem curtos. Ele, então, desistiu de levá-la. Sua irmã, Catarina, também fugiu para o convento aos 15 anos de idade. A família envia novamente o tio Monaldo para buscá-la à força. Monaldo amarra a moça e prepara-se para arrastá-la de volta para casa. Clara não suporta ver o sofrimento da irmã e pede ao Pai Celeste que intervenha. Então, a menina amarrada ficou tão pesada
tão pesada que ninguém conseguiu movê-la. Ronaldo, então, o tio, desistiu. Catarina entrou para o convento e recebeu o nome de Inês. Depois de ter passado pelo convento de Santo Ângelo de Panso, Francisco de Assis leva Clara e suas seguidoras para o santuário de São Damião, onde foram morar em caráter definitivo. Por causa da invasão muçulmana, a região de Assis passou necessidades. Tanto que, certa vez, as irmãs, que já eram mais de 50, não tinham o que comer. Então a irmã cozinheira chega desesperada e diz a Clara que havia somente um pão na cozinha. Clara diz a ela: confie em Deus e divida o pão em 50 pedaços. A irmã cozinheira, mesmo sem entender, obedece. Então, de repente, dezenas de pães aparecem na cozinha e as irmãs conseguem se sustentar por vários dias. Pela intercessão de Clara, muitos milagres se realizaram quando ela ainda era viva e também depois do seu falecimento. Um dos mais expressivos foi quando uma invasão dos sarracenos muçulmanos. Os agressores, tomados de repente por inexplicável pânico, fugiram. Diversos episódios da vida de Clara e Francisco compõem as Florinhas de São Francisco. Escritos muitos anos após a morte de ambos, é difícil atestar a correção desses relatos, mas, com certeza, retratam bem o espírito de ambos e os primeiros acontecimentos quando da criação da Ordem dos Franciscanos. Por conselho de Francisco, Clara aceita a regra de São Bento e o título de abadesa, mas consegue o privilégio da pobreza de Inocêncio III, o Papa. Primeiramente, elas seriam chamadas Damianitas, e depois a escolha de Clara, de Dama dos Pobres, ou Damas Pobres. E por último, como chamadas até hoje, que eu já disse antes, Irmãs Clarissas. Um ano depois de Santa Clara de Assis falecer, em 11 de agosto de 1253, ela queria muito ir a uma missa na igreja de São Francisco, Francisco de Assis já falecido. Não tendo condições de ir por estar doente, ela entrou em oração e conseguiu assistir toda a celebração de sua cama em seu quarto no convento. Segundo seus relatos, a missa aparecia para ela como que projetada na parede de seu humilde quarto. Clara conseguiu ver e ouvir toda a celebração sem sair de sua cama. O fato foi confirmado quando Clara de Assis contou fatos acontecidos na missa, detalhando palavras do sermão do celebrante. Mais tarde, várias pessoas que estiveram na missa confirmaram que o que ela narrou, de fato, aconteceram. Nesse sentido é que é aclamada como protetora da televisão. Repito, protetora da televisão, da TV. Assim, pelo fato de Santa Clara ter assistido a uma celebração à distância, em 14 de fevereiro de 1958, eu estou falando de uma data recente, o Papa Pio XII proclamou oficialmente Santa Clara de Assis como a padroeira da televisão, padroeira da TV. Clara de Assis é a fundadora das Clarissas, antes chamada de Senhoras Pobres, como eu já disse,
com conventos espalhados por vários lugares da Europa e uma espiritualidade voltada para a pobreza, para a oração e ajuda aos mais necessitados. Ela foi o lado feminino dos franciscanos e as irmãs Clarissas permanecem até hoje. Clara de Assis morreu em Assis, na sua cidade de nascimento, no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Um dia antes de sua morte, ela recebeu a visita do Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a regra escrita por ela, aprovada e aplicada a todas as monjas. Na hora de sua morte, ela disse: "Vá segura, minha alma, porque você tem uma boa escolha para o caminho. Vá, porque aquele que a criou também a santificou. E, guardando-a sempre como a mãe guarda o filho, amou-a com eterno amor. E bendito sejais vós, Senhor, que me criastes." Sua canonização foi oficializada pelo Papa Alexandre IV no ano de 1255, 2 anos após a sua morte. Agora a oração de Santa Clara de Assis. Pela intercessão de Santa Clara, Senhor Todo-Poderoso, me abençoe e proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos, dê-me paz e tranquilidade, derrame sobre mim as suas divinas e poderosas graças, e depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todos os santos. Santa Clara faleceu em 11 de agosto, estou repetindo, de 1253, em Assis, na Itália. Em 1260, depois de construída a Basílica de Santa Clara, ao lado da igreja de São Jorge, seu corpo foi trasladado com todas as honras para lá. Salve Santa Clara de Assis, contemporânea, um grande amor espiritual de São Francisco de Assis.